Meus amigos, quando a gente fala que a mídia não gosta do povo, ou que a mídia vive de manipulação, até porque a mídia é uma corporação e ela precisa ganhar dinheiro, faturar, e ela precisa então gerar cliques, ela precisa gerar divisão porque vende, ela precisa gerar conflito porque vende, ela precisa gerar medo e divisão porque vende, e ela precisa manipular novamente porque vende. É sobre essas questões que eu sempre me referi. Isso aqui é um exemplo claro e clássico de como a mídia mente. Vamos lá. Cancelamento de talk shows e outras ações ou discursos do governo Trump. O episódio de hoje fala da primeira emenda, da liberdade de expressão. E a propósito, a primeira emenda diz o seguinte: o Congresso não fará nenhuma lei que estabeleça uma religião ou que proíba o seu livre exercício ou que restrinja a liberdade de expressão ou de imprensa. Ela já começou errado aqui, porque ela está confundindo 2 poderes aqui só nessa fala dela. Ela está falando de governo Trump. Beleza, nós estamos fazendo então falando do poder executivo. Aí ela fala da Constituição americana no segundo momento, que ela está falando do quê? O Congresso não fará nenhuma lei. Ela está falando do poder legislativo. Então, vamos continuar. Ou o direito do povo de se reunir pacificamente e de fazer petições ao governo para reparação de queixas. Te convido a ouvir o episódio de hoje com Tiago Amparo. Beleza. Escrita em 1791, a primeira emenda da Constituição Americana tem como base garantir 5 liberdades fundamentais: a de religião, de expressão, de imprensa, além do direito de reunião e de petição dos cidadãos americanos. Mais 2 séculos depois, a discussão sobre a liberdade de expressão ganha volume na esteira de decisões tomadas pelo governo Trump e em casos de grande repercussão, como a suspensão do programa do apresentador Jimmy Kimmel para explicar o que é a primeira emenda e, na prática, ela estabelece liberdade de expressão. Lá, lá, lá. Quando você lê isso aqui, a sensação que dá é que o governo Trump tomou algum tipo de atitude que tenha levado ou tenha como consequência acarretado na suspensão do programa do apresentador Jimmy Kimmel. Só que, na verdade, não foi isso que aconteceu. Na verdade, o que aconteceu é que o Jimmy Kimmel, de uma certa maneira, comemorou ou passou pano por o que aconteceu, que foi o crime contra o Charlie Kirk, que é um ativista conservador americano. E nesse sentido, como esse crime teve uma grande repercussão nos Estados Unidos e está tendo até hoje, vai ter pelos próximos 5 anos, porque ele era um cara extremamente conhecido no movimento conservador, as empresas, ou a empresa, ou o conglomerado de empresas que são donas da ABC, CBS, enfim, e etc., chegaram à conclusão de que aquela conduta não era adequada para um talk show. Confrontaram Jimmy Kimmel e ele falou que ia double down, ou seja, que ele ia reiterar o que ele iria falar no programa dele. E então decidiram tirar o programa dele do ar. E o que ele falou no programa dele? Ele falou que, na verdade, o crime contra o Charlie Kirk teria acontecido por causa de um extremista MAGA, ou seja, de um extremista que, em tese, vota no Trump. Ou seja, ele falou o seguinte: ele falou assim, vocês estão dizendo que o que aconteceu foi do lado dos progressistas. Na verdade, não foi. Foi um extremista da direita, conservador. Só que, na verdade, isso que ele falou é mentira, tá errado. Já foi comprovado de que o crime, o perpetuador ou o criminoso, né, que atacou o Charlie Kirk é, na verdade, um extremista de progressista, né? Por causa de várias, tem as conversas que ele tinha com o namorado ou companheiro dele que é trans, as marcas nos cartuchos das balas que foram encontrados, o rifle, etc, etc. Então, assim, já está comprovado pela própria, pelo próprio discurso dele, já foi comprovada essa retórica, essa narrativa.
E eu acho mais interessante aqui é que o povo está informado. Olha que legal isso aqui. O programa do Jimmy Kimmel não foi suspenso pelo governo, mas pelo seu chefe, em função da que ele falou, e fez com que anunciantes expusessem descontentamento. Ao ser indagado, Jimmy Kimmel não só se recusou a se desculpar, como prometeu dobrar a aposta. Olha só como as pessoas estão realmente mais informadas. O combate à liberdade de expressão não começou com Trump, começou com os democratas. Lembrando do final do primeiro governo Trump, lembram do final do primeiro governo Trump? Discurso dele sendo cortado em redes de TV. Enfim, aí começa. Ele simplesmente tentou manipular a história real, dizendo que, né, a pessoa que, o criminoso, seria um apoiador do MAGA. O povo precisa começar a desenvolver o hábito de verificar os fatos para não se perderem narrativas. Estão criando pessoas com pensamento binário, uma geração perdida. E assim é uma série de comentários desmentindo o que está sendo falado aqui, percebendo que essa narrativa é mentirosa. Só que essa narrativa é divisiva, porque tem pessoas que vão olhar isso aqui e vão achar que isso aqui é verdade, vão olhar a manchete e vão falar assim: "Não, o governo Trump está censurando". O Trump nem participou desse momento. A FCC, que é a, vamos dizer assim, a agência reguladora, ou uma das, nem se fez. O Sinclair, né, que é um dos, vamos dizer assim, um dos, reguladores dessa agência, me fugiu o nome aqui agora, se manifestou até nas redes sociais, mas ele não tomou essa decisão. Quem tomou essa decisão foi o próprio Bob Iger, que é o CEO da Disney, que no fundo é a dona de todo esse conglomerado de empresas. Enfim, a Disney em si é um conglomerado, né, mas tudo bem. Então, assim, é muito astuta e muito no fundo, pessoal, eu não sei o que faltam nessas pessoas. Se é uma cara de pau, assim, descarada, tipo óleo de peroba mesmo, ou se é uma desonestidade intelectual totalmente voltada para produzir cliques e para promover esse tipo de discurso que gera divisão, que vai fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais arraigadas nas suas bolhas, odiando umas às outras. E, consequentemente, assim, os discursos políticos vão ganhando cada vez mais volume, cada vez mais peso, cada vez mais carregados, cada vez mais pesados e cada vez mais culminando em violência. E as pessoas da mídia não têm essa visão, porque essas pessoas da mídia, elas estão totalmente desconectadas da realidade. Na minha opinião, eu acho que elas não têm mais a noção do impacto que elas causam. Não tem mais. Aliás, a mídia tem perdido cada vez mais credibilidade, cada vez mais poder por causa disso. Porque hoje em dia as pessoas têm acesso à internet, as pessoas têm acesso a opiniões diferentes, as pessoas têm acesso. E é por isso que a mídia é um dos maiores propagadores da ideia de regulamentar as redes sociais para tirar de você, do povo, o poder de discernir. O poder da o poder que a liberdade te dá de discernir. Ainda que você chegue a uma conclusão errada, mas se você chegar a uma conclusão errada, a responsabilidade é sua. Depois você vai ver a conclusão correta com o tempo. É um discurso, é um debate de ideias. Só que há 10, 15, 20 anos atrás e mais atrás ainda, a mídia era a única dona desse conduíte, era a única dona do discurso político, cultural, eram as redes de TV. E mais antigamente era o rádio. E aí esses comentaristas políticos viraram ativistas. Eles não comentam mais a política, eles não te dão os fatos, eles te dão os comentários, eles te dão a opinião deles.
E tá tudo bem até, eu até entendo isso, você tem direito de dar sua opinião, obviamente, mas de uma forma institucional, a mídia deveria ser imparcial, não é isso? Ou então não. Ou então assume logo a sua postura. Pelo menos nos Estados Unidos, você sabe que determinados canais são de direita, outros são de esquerda. Alguns são conservadores e outros são liberais. É muito claro. Aqui no Brasil não é assim, porque em tese a lei manda que a mídia deveria ser imparcial. Mas é imparcial mesmo? Tem certeza? Tem certeza que a mídia é imparcial? Tá na cara que não é. É óbvio que não é. Então, resta a nós, como cidadãos, o quê? Termos pensamento crítico. E é isso que eles não querem. Que nós tenhamos pensamento crítico. Eles querem que nós fiquemos naquela ideia de que a mídia é a autoridade com relação à informação e o que eles falam é a verdade. Quando a gente sabe que não é. Em boa parte das vezes. Achei muito interessante isso aqui, porque é uma clara subversão da realidade. O programa do Jimmy Kimmel foi tirado do ar, tanto é que depois ele voltou ao ar e o Jimmy Kimmel fez uma desculpa para a viúva do Charlie Kirk e depois continuou criticando o Trump lá em outras coisas e tá tudo bem. Tem mais é criticar mesmo, não tem problema criticar. Pode criticar à vontade, só não mente, porque foi o que ele fez. Ele produziu uma informação totalmente errada só para poder lacrar e subverter a verdade. Entendeu? E aí os patrocinadores falaram: "A gente não quer participar disso". E aí a Disney falou: "Não, tira ele do ar, porque senão a gente vai perder os nossos financiadores". E como eu falei desde o começo, a mídia é uma corporação, ela precisa faturar, ganhar dinheiro, como qualquer outra. Então, assim, é o tipo do exemplo que o cara coloca água no suco para render mais, entendeu? Não importa a qualidade do suco, o que ele quer é vender, é o que a mídia está fazendo. Ela quer vender informação, de qualquer jeito, quanto mais divisão melhor. A gente precisa ficar atento a isso. Um abraço e até a próxima.